Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Pode liberar aí. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Fala, galerinha! Ó, tá acabando, hein? Mas amanhã tem mais, moleque. Amanhã tem correção do simulado, primeiro dia. 90. Noventinha. Só pra ficar no... Né? A última nada, Rodrigo. Tá só começando, rapá. Aqui tem aula até domingo. Mas domingo é o quê? Que horas tu tá aqui? Domingo é só militar. Domingo é militar só. Mas o estúdio não para, tá uma loucura. Olha só, pra quem não pegou a letra da questão 1, letra C, tá? A gente marcou ali, mas de repente você queria ver vermelhinho aqui no slide. Então vamos para a questão 2. Essa parada da questão 2, ela vai ilustrar, gente, a importância da gente fazer as questões do Enem dos anos anteriores, tá? Você vai perceber que a questão 2 e a questão 3, elas têm... são muito parecidas, né? A mesma habilidade ali que a gente vai trabalhar, a leitura, a visualização desses sólidos, tá? Então olha aqui, ó. Um lapidador recebeu de um joalheiro a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma pirâmide. Ah, eu não sei o que é uma pirâmide, mas tá aqui, ó. Tá? Esse é o formato, conforme ilustra a figura 1. Para tanto, o lapidador fará 4 cortes de formatos iguais nos cantos da base. Pô, Figu, mas eu não sei qual é a base. Só olhar para a figura, tá? Então ele está fazendo aqui, ó, cortes nos cantinhos, tá? E aí ele explica. Os cantos retirados correspondem a pequenas pirâmides nos vértices PQRS, tá? Ao longo dos segmentos tracejados ilustrados na figura 2. Tá aqui, figura 2, ó, tá feinho, mas dá pra ver, tá? Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve a partir da pedra maior uma joia poliédrica, cujos números de faces, vértices e arestas, faces, arestas e vértices são respectivamente iguais a... Pá, e tem que marcar a resposta, né? O que está acontecendo, pessoal? O novo sólido não está desenhado. Então aqui a gente precisa de uma interpretação da figura. O que está acontecendo com essa figura original quando eu faço esses cortes? É essa interpretação que a gente precisa construir para resolver a questão, tá? E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas que estão aqui, mas não precisa desenhar a figura nova, tá? Não é preciso que você faça o desenho. Eu sei que vai ter espaço na tua prova ali no cantinho, né, na beirolinha. Não precisa desenhar. A ideia é a seguinte, a gente vai olhar para essa pirâmide. Deixa eu falar da pirâmide aqui, ó. Joia original é a pirâmide. Tá? O que vai acontecer? Essa pirâmide, ela tá desenhada, pisca aí. Tá desenhada com o biquinho para baixo.
né? Uma coisa assim. Tá? O que tá rolando, pessoal? Essa joia, ela tem... Qual é a ordem que ele pede? Dos negocinhos? Faces, arestas e vértices. Ó, faces, arestas e vértices. Tudo bem? Então essa figurinha aqui, ela tem quantas faces? Ah, Vilga, ela tem 5 faces. Né? Por que 5 faces? Porque tem essa face aqui de cima e tem 4 triângulos. Arestas, Vilg, tem 8 arestas. 4 arestas aqui em cima e 4 descendo. E vértices são 5. Por quê? Porque tem 4 aqui em cima e esse aqui embaixo. Tá? Você vai perceber que quando você fizer os cortes aqui em cima, esses números eles vão se transformar. Quer economizar na conta de luz sem investimento em placa solar? O custo total para instalação de placas, em média, pode chegar a R$100 mil. Mas você não precisa fazer esse investimento. Conheça a Serena. Aqui, você economiza na conta de luz com energia limpa e mais barata. Sem instalação de placas, sem obras, primeiro mês grátis. A Serena gera energia e você economiza. É simples, rápido e digital. Acesse serenaenergia.com. Serena, a energia da prosperidade. Né, que se eu não sei mais interpretar nada, já resolveu que o meu chute é melhor direcionado, né? Como melhor direcionado? Porque aqui, ó, só tem 2 alternativas com 9 faces. Beleza? Então tá. Bom, agora, o que eu vou me preocupar? Vou me preocupar com as arestas. Tá? Vou me preocupar com as arestas. Mas, Vilgo, o que são as arestas? Né? Quando eu faço esse corte, eu elimino alguma aresta? Não elimino. Apesar de fazer um corte, esse corte passar pelas arestas, a aresta que está sendo cortada, ela continua existindo. Tá? Mas eu gero 3 novas arestas aqui. Eu gero 3 novas arestas aqui em cima. 3 novas arestas aqui. 3 novas arestas aqui. Então eu gero um novo valor aqui, ó, de arestas, que é igual a 12. Tá? Que se aumenta 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, é 4 vezes 3, 12. Tá? Viu que o número de vértices? Como é que eu vou chegar nesse 13? Né? Porque aqui eu já sei que é 13. Mas como é que eu vou chegar nesse 13? Você vai pensar o seguinte, pô, não está aumentando também 3 vértices? 3 vértices aqui, 3 vértices aqui, 3 vértices aqui, 3 vértices aqui? Não. Por que não, pessoal? O número de vértices está aumentando só 8. Porque quando eu faço esse corte, eu estou acrescentando 3 vértices? Estou. Mas eu estou eliminando um vértice. Então, de novos, né, de aumento efetivamente, eu tenho só 8. Tá? Então, o que é preciso fazer? Nesta questão, pessoal, nós temos que olhar e visualizar esse aumento que o corte produz. Beleza? Essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente não tem que desenhar, a gente não tem que aplicar fórmula, a gente tem apenas que ter essa percepção espacial do que está acontecendo. Fez sentido? Tá?
Isso aí, pessoal marcou a letra A, né? Vamos ver, vamos acender aqui o gabarito. Letra A, molinho, né? Molinho, zero cálculo. Viu como é que o Enem traz muito mais a ideia do que a dificuldade de aplicação de fórmula? Olha agora a questão seguinte. Não tem desenho nenhum, né? Mas será que é um desenho que a gente vai ter trabalho para fazer ou alguma coisa do tipo? Vamos fazer a leitura juntos. Antes eu vou tomar um gole desse meu chazinho. Chá de limão, chá de açúcar, né? Com limão. Excelente. Para começar a sexta-feira. A gente tem o seguinte. Para o modelo de um troféu, foi escolhido um poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Olha aí, pessoal. Corte nos vértices, ó. Cortes nos vértices. Igual foi feito nessa questão aqui, ó. Tá? Cada corte plano, com corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que a metade da aresta do cubo, e cada face do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais. Então, o que vai acontecer? Você vai pegar um cubo, vai cortar os biquinhos e vai gerar um poliedro novo. Neste poliedro, tu vai fazer o quê? Pintar as faces. Com quantas cores? Depende do número de faces. Essa é a ideia. Tudo bem? É isso que ele está dizendo aqui. Então, traduzindo, a pergunta é: quantas faces tem esse poliedro novo? E aí, para isso, pessoal, a gente vai usar a mesma visão que nós tivemos nessa questão aqui. Beleza? É isso, tá? Então, vamos lá. Ó, vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui e vou fazer um cubo. Ó, quando a gente faz o poliedro P, a gente tem um cubo ó, fez um quadradinho, fez o outro quadradinho aqui atrás, ligou, tchô, 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 pontilhado, papapá, fez o cubinho. Tá? O que vai acontecer agora? Vamos cortar os bicos. Só que eu não estou interessado no número de faces. É importante tu lembrar que esse cara aqui tem um número de faces igual a 6. E diferentemente da outra questão, eu não quero saber nada sobre arestas e vértices. Eu estou preocupado só com faces. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer o corte. Quando eu faço o corte aqui, ó, eu vou gerar essa face. Quando eu faço o corte aqui, ó, eu vou gerar essa face. O corte. O corte. E assim vai, tá, pessoal? Você vai fazer os cortes aqui em todos os biquinhos. Tá? Todos os cortezinhos. Bonitinhos. Feito. Óbvio que não era necessário fazer isso. Por quê? Porque você já sabe que cada corte gera o quê? Gera uma nova face. Então, como você tem 8 cortes a serem feitos, pô, mas como é que eu vou saber que são 8 cortes, Vilg? Porque você tem 8 vértices nesse cubo. Então, você vai cortar os vértices, né? Vai cortar os bicos. E aí, aqui, cada um desses 8 vértices deu origem a 8 novas faces. O que dá um total de 14 vértices.
E se eu tenho 14 faces? E se eu tenho 14 faces, eu vou precisar então de quantas cores? Eu vou precisar de 14 cores. Cairo, o que é 8 mais 4 que tu botou aí? Hã? Fala comigo, tá? Se você entendeu depois da minha explicação ou não. Legal? Ok. Se eu quisesse saber o número de vértices, o que ia acontecer, gente? Cada vértice se transformou em 3 vértices. Tá? Então eu tinha antes 8 vértices, agora eu tenho 24 vértices. Tá? Se eu quiser saber o número de arestas, você também consegue fazer. Tá? Então a ideia, né, é um pouco mais simples do que a da questão anterior, porque ela trata apenas do número de faces. Tá? Então 14 está aqui, ó. Letra C. Molinho? Molinho, né? Acho que foi de boa. Vamos agora começar a fazer conta, finalmente? Tá pronto para fazer conta? Questão número agora mais direto, tá? Não é do Enem, não. É só pra gente fixar mesmo as fórmulas que nós trabalhamos hoje. Um poliedro convexo tem 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. Qual o número de vértices desse poliedro, tá? Não é polígono, não. Poliedro, tá? Então vamos lá. Se puder ajeitar, inclusive, aí, enquanto eu estiver no quadro, para não ficar tão feio. Então, deixa eu apagar isso aqui. A última palavra tem que ser poliedro. Tá? Vamos lá. Essa é qual questão? Essa é a questão 4. 4, né? Então vamos lá. A gente tem um camarada aí que tem o quê? 32 faces. E outra vez. Ah, voltei. 32 faces. E ele explica. A gente tem hexágonos e pentágonos. Quantos de cada? Um tem 20, o outro tem 12. Vamos ver aqui qual. 32, 20 hexágonos. 20 hexágonos e 12 pentágonos. Tá? Bom, pergunta. Quantos vértices tem esse cara? Olha que interessante, gente. Como ele fala que é um poliedro convexo, a gente sabe que funciona isso aqui. V mais F igual a A mais 2. Mas viu que a única informação que eu tenho dessa fórmula é o número de faces, que são 32. Bom, eu quero descobrir o número de vértices. Como que eu posso descobrir esse número de vértices? Eu vou precisar antes descobrir o número de arestas. E aí, como é que eu vou descobrir o número de arestas? Usando aquela relação que eu falei para você. Eu travei ali, hein? Olha lá, tô voando lá. Show, voltei. Tá? Então, usando aquela relação, né, de pensar nas faces todas desconectadas e depois conectar as faces. Então, aqui ficaria assim, ó. 2A é igual a 5 vezes as faces pentagonais mais 6 vezes as faces hexagonais. Mas viu que não tem que botar o F3, o F4, vai ser 0, né? Então essas partes que estão antes do F5 e F6 na fórmula não vão acrescentar em nada. Então aqui fazendo as contas, ó, 2A é igual a 5 vezes 12 mais 6 vezes 20. Então 2A
é igual a 60 mais 120, que dá 180. Isso significa que o A é 90. Ou seja, o poliedro que a gente está falando, ele tem 90 arestas. Então olha que coisa maneira. Ó. Quero descobrir o número de vértices. Eu sei que são 32 faces. Eu sei que são 90 arestas. Então aqui fica fácil, né? V mais 32 é igual a 92. Ora, V é 60. Tá? Então, esse passo a passo é que é importante. A gente fez o quê? A gente pegou o número de faces, a natureza das faces, descobriu quantas arestas, e aí, sabendo faces e arestas, tu descobre vértices. Beleza? Ok? Então, vamos marcar. Vamos marcar. O número de vértices desse poliedro é 60, tá? Quem marcou 90, pessoal, confundiu, né? Ao invés de calcular o número de vértices, calculou arestas, confundiu o que elas significam. Tudo bem? Legalzinho? Vamos então para a questão 5. Ó, mesma coisa. Um poliedro convexo possui 8 faces, todas triangulares. Nessas condições, assumindo que o tal poliedro exista, o número esperado de vértices para este será... Gente, nós já sabemos que existe esse poliedro. Nós já sabemos, né? Existe um poliedro lá com 8 faces triangulares? Sim. Por que ele fala, então, assumindo que exista? Porque se as faces triangulares não forem com triângulos do mesmo tamanho, o cara não vai fechar a figura, né? Então, para não ficar se preocupando em escrever um monte de informação, ele botou, assumindo que isso aí exista, tá? Para garantir aí que não vai ter problema. Então, o que ocorre, pessoal? Que poliedro é esse que tem 8 faces triangulares? Já desenhamos ele hoje, inclusive, né? É aquele balãozinho, tá? E se a gente fizer o desenho do balãozinho, fica muito fácil de saber quantas são, né? Qual é o número de vértices esperado, que são 6, tá? Mas não vamos fazer isso. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente fez na questão 4, para você ver que não é necessário saber como é que é a figura, tá? É isso que eu quero treinar aqui nessa questão 5. A aplicação dessa relação para descobrir o número de vértices. Então vamos lá. Mesma historinha. Posso apagar tudo? Deixa eu sair da frente. Dá uma printadinha aí. Printou. Vamos lá. Então, ó. Mesma coisa, a mesma pergunta. Só mudou a figura. Ó, agora a gente tem 8 faces. 8 faces o quê? Todas triangulares. Show! Então, como é que eu calculo o número de arestas? Ó, 2A é igual a 3 vezes F3. Mas o que é 3 vezes F3, viu? É 3 vezes o número de faces triangulares, porque cada triângulo tem 3 lados, né? Então, 2A é igual a 3 vezes 8, 2A é igual a 24, então A é 12. O número de arestas desse poliedro é 12. Então, vamos lá. Vértices mais 8 é igual a 12 mais 2. Então, como eu disse para vocês no início, o valor esperado para o número de vértices é 6, ó. Fim. Tá? E aí, o que está acontecendo? Eu não fiz o desenho,
Porque eu estou treinando o cálculo, né? Mas se eu quisesse fazer o desenho, como é que seria o desenho? O desenho seria assim, ó. O balãozinho é esse aqui, ó. Pirâmide virada para cima, pirâmide virada para baixo. Então, ó, olha os 6 vértices aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, esse é um sólido bem comum aí, ele é utilizado direto nas provas. Então, era para saber direto essa resposta. Tudo bem? Foi que foi? Então, letra E. Bonitinha, né? É proibido soltar balão. Não, tu guarda, cara. Segura aí na tua cabeça o balão aí. Vamos que vamos. Olha só, esse já é um caso diferente. Ó. Nós temos 12 faces triangulares. 12 faces triangulares. E aí a gente quer saber o quê? A gente quer saber, de novo, o número de vértices. Então, o que vai acontecer? É exatamente o mesmo processo, o mesmo, tá? O mesmo. O que eu vou fazer? Dá para fazer de cabeça, tá? Mas tu não vai fazer isso. Você vai escrever todo o passo a passo junto comigo. Posso apagar tudo? Então vamos lá, vou apagar isso aqui. Vou apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui. Então, ó, questão número 6. Nós estamos falando de um cara que tem 12 faces, todas triangulares. Como é que eu descubro a quantidade de arestas, pessoal? 2A é igual a 3 vezes 12. 2A é igual a 36. A é igual a 18. Show. Guardou 18. O que eu vou fazer agora? Vértices mais 12, que são as faces. A são as arestas, mais 2. Então, V mais 12 é igual a 20. Portanto, o V vale 8. Mas, Vilg, será que dava para eu desenhar esse? Tu sabe desenhar esse? Vou desenhar. Ó, vou fazer aqui, ó. Um hexágono. E aí eu lanço, ó, uma pirâmide aqui para cima. E uma pirâmide aqui para baixo. Tá? Então, ó, tem 12 faces triangulares, ó, 6 triângulos aqui em cima, 6 triângulos aqui embaixo. Qual o número de vértices, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Viu que é sempre possível desenhar? Não. Tá? Por quê? Porque tu não é obrigado a visualizar como é que vai ser esse sólido maluco aí do exercício. Por acaso, esses eu já sabia, ou eu visualizei aqui como é que funcionaria, tá? Mas não dá para fazer, não. Ok? E às vezes desenhar, dependendo da figura, vai te dar muito trabalho. Agora já tava horrível. Caraca. Vamos então para a questão número 7. Um poliedro convexo tem 5 faces triangulares e 3 pentagonais. O número de arestas e o número de vértices deste poliedro são, respectivamente, tchan e tchan. Gente, então o que está acontecendo? É o mesmo tipo de problema, só que agora ele está perguntando os dois valores, né? Tanto o número de arestas como o número de vértices. Então você vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Ok? Então vamos lá, vamos desenhar esse cara. 5 faces triangulares e 3 pentagonais. Vamos lá. Posso apagar tudo? Então vamos.
Por exemplo, esse eu não vou desenhar. Não tenho a menor ideia de como é que é esse sólido aí. Tá? Mas vamos lá. Questão 7. Ó, faces. São 5 triangulares e 3 pentagonais? 5 triangulares e 3 pentagonais, ó. O que isso significa, gente? Que a gente tem 8 faces, tá? Então F vale 8. Só que eu preciso descobrir o V e descobrir o A, né? Então o que está rolando, ó? Dessa informação aqui, o mais óbvio é a gente seguir o mesmo trâmite de antes, né? Então seria assim, ó, 2A é igual a 3 vezes F3, mais 4 vezes F4, mais 5 vezes F5, mais né? Só que eu só tô interessado, gente, nesses dois caras, que são as faces que existem aqui. Porque todos os outros tipos de face vão ser igual a zero. Então aqui é igual a zero, F6 é igual a zero, F7 é igual a zero, todas as outras. Então eu não preciso escrever isso, tá? Só para você não se preocupar achando que a gente está inventando fórmula não, tá? Então a ideia é usar direto isso aqui. Então como é que vai ficar esse cálculo? 2A é igual a 3 vezes 5, mais 5 vezes 3. Né? Porque tem 5 triângulos e 3 pentágonos. Então 2A é igual a 15 mais 15, 2A é igual a 30 e o A vale 15. Show! Então, ó, nós já sabemos que o F vale 8 e que o A vale 15. Então, vamos descobrir o V. V vai ser igual a 9. Então temos aí 15 e 9, respectivamente. 15 e 9 tá na letra E. Tô vendo ali, quem foi que acertou? Renan. O outro ali embaixo é quem? Ninóis. Ninóis. Tamo junto aí, tá? E Aurenil mandou boa noite aí. Como tem pouco, eu faço de cabeça, mas como? Não posso ler isso aí não, rapaz. Tu quer me quebrar? Quer me quebrar? Vamos lá. Questão 8, mesma coisa. Olha só, gente. O que eu tô mudando? Os números. Né? Por quê? Porque o mais importante é tu entender esse processo. É sempre do mesmo jeito. Tá? Então, ó, um poliedro convexo de 11 faces tem o quê? 6 triangulares e 4 quadrangulares. Tá? 6 triangulares e 4 quadrangulares. Qual é o número de arestas e vértices do poliedro? Então vamos lá, mesma coisa. Se tem 11 faces, 6 e 5, a gente já sabe aqui, né, qual é o procedimento. Botar naquela fórmula da aresta. Depois de descobrir a aresta, tu vai jogar na fórmula da relação de Euler. Então vamos lá. Ó, questão número 8. Vou apagar isso aqui para a gente fazer o procedimento. Ó, tá escrito aí o quê? 11 faces, tá? 11 faces. Como é que são essas faces? Joga na tela de novo. 6 triangulares e 5 quadrangulares. Então, ó, 6 triangulares e 5 quadrangulares.
que eu faço com essa informação? 2A é igual a 3 vezes F3 mais 4 vezes F4. Faces triangulares e faces quadrangulares. Então, ó, 2A é igual a 3 vezes 6 mais 4 vezes 5. Então, 2A é igual a 18 mais 20. 2A é igual a 38. A é igual a 19. Ficou feio esse 9, eu não gostei não. 19. Melhor. Tá? Então agora você vem pra cá, ó. Vértices mais 11 é igual a 19 mais 2. Então, vértices mais 11 é igual a 21. Vértices igual a 10. Então, temos aqui, ó, arestas 19, vértices 10. Arestas 19, vértices 10. Arestas 19, vértices 10. Letra B. Show? Agora temos a última questão que eu vou deixar para vocês treinarem sozinhos, gente. Se não fica muito fácil, eu faço tudo. Né? Quero então, né? Valendo R$1.000, mentira, tá? Valendo aí, ó. Tira um printzinho, tá? Então agora eu tenho, ó, 3 tipos de faces. Então triangulares, quadrangulares e pentagonais. Tu vai fazer o quê? Mesmo procedimento. Descobre o total de arestas, vai saber o total de faces, porque ele já deu, e feito isso, aplica na relação de Euler. Gente, apesar desse ser um tema, né, talvez difícil para alguns, a questão da visualização e tudo mais, do ponto de vista prático, né, de fazer a conta e a aplicação, é muito tranquilo, tá? Então eu espero que se cair no simulado, se cair na prova do Enem, que você amasse, tá? E a partir de semana que vem a gente já vai entrar na parte dos sólidos, que você vai precisar calcular áreas, volumes e tudo mais. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.